Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Essa palavra nós vamos encontrar em Provérbios, no capítulo 25, o versículo 28. O que é que tem aqui para nós aprendermos, refletirmos nesse dia de hoje? O que o Espírito Santo quer falar ao teu coração? Preste bem atenção. Aqui quando fala quem não tem domínio próprio, o que é domínio próprio? Quando a gente fala de domínio próprio, a gente já lembra dos frutos do Espírito. Quando você ali aceita Jesus como o único Salvador da tua vida, o Espírito Santo começa a habitar dentro de ti. E ele te ajuda e te convence do pecado e do juízo. E o Espírito Santo, ele é esse fruto. E ele tem várias características que agora, você tendo ele, você também vai possuir essas características, esses frutos. E é necessário que as pessoas vejam em você refletir nesses frutos, para então perceber realmente de fato que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende isso, que esse fruto é uma característica que é dada por Deus através do Espírito Santo para nós, é necessário que a gente busque esse caráter. É necessário que a gente busque essa obra do Espírito Santo em nós. E o domínio próprio é como diz aqui, quem não tem ele é como a cidade sem muros. Então, entendendo bem, domínio próprio é um fruto do Espírito, que é o quê? É você saber controlar-se. Controlar-se suas próprias ações, suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. Você saber controlar-se. Aquilo que não vem do Senhor, aquilo que a sua carne deseja, é controlar justamente as obras da carne, os frutos da carne. A palavra de Deus diz, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente não vive mais da nossa carne, não vivemos mais da nossa natureza carnal. Nós não somos mais dominados pela nossa carne. Quem tem que nos dominar agora é o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que exalar os frutos do Espírito e buscá-los e desenvolvê-los. Porque aqui diz que o domínio próprio, sem ele, nós somos como cidades sem muros. Se a gente não saber se controlar, se a gente não saber dizer não para nosso próprio eu, para nossa própria vontade, para os nossos próprios desejos, nós somos uma cidade sem muros. E o que é uma cidade sem muros? Uma cidade sem muros é justamente naquele tempo de Israel, no tempo dos judeus, toda cidade tinha que ter muros, porque os muros serviam como proteção contra os ataques dos inimigos. Então, uma cidade sem muros, ela já estava dizendo, ela não era protegida. Qualquer um entrava, qualquer um saía, qualquer um podia atacá-la. E ela era à mercê dos inimigos. Então, a função do domínio próprio é você se proteger dos ataques dos inimigos. Como assim? O domínio próprio, ele é agido quando a gente diz uma simples palavrinha, não. Não para a sua carne, não para os seus desejos, não para aquilo que pode lhe causar algum dano, que pode fazer você ser à mercê de trazer algum prejuízo, de trazer alguma consequência ruim para você. Quando você domina-se, você está evitando ataques do inimigo na sua vida. Quando você diz não para um pecado, quando você diz não para a sua carne, ali, para decisões erradas, para as suas vontades que vai lhe trazer ali algum prejuízo, quando você diz não para aquilo que não vem de Deus, para aquilo que não agrada a Deus, você está se protegendo dos ataques do inimigo. Você está fechando as brechas
Você está fechando a legalidade que o inimigo quer encontrar através daquilo que você não está conseguindo dominar. No nosso dia a dia, nas práticas do nosso dia a dia. Como um exemplo aqui para a gente ficar mais claro. A gente muitas vezes, vamos ao médico, o médico diz, olha, você a partir de hoje, sua glicose está alta, você não tem que cortar o doce. O que acontece? É um mandato de algo que você vai ter que evitar, vai ter que dominar para que não cause um dano maior. Então, quando você diz não para aquele doce, quando você vai comer, você vê que a sua carne até deseja aquilo. Mas quando você diz não, você está dominando a si mesmo e está se protegendo de uma doença mais grave, de uma diabetes, de algo que possa causar ali de ruim para a sua saúde. Então, o domínio próprio é justamente para nos prevenir, nos proteger do inimigo. Então, você pode, às vezes, se irar, como a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, às vezes, acontece alguma coisa, você acaba se irando. Mas quando você domina aquela ira, não deixa que aquela ira tome conta do teu ser, da tua mente, do teu coração, não deixa que entre a mágoa, que entre rancor. Você está dominando aquela ira. E provavelmente, consequentemente, você vai estar o quê? Protegendo o seu coração da amargura, do rancor, da falta de perdão. Você está fechando a brecha que o inimigo queria encontrar para entrar na tua vida e te destruir. Nas determinadas situações da nossa vida, você vai ver no dia a dia quantas vezes é necessário a gente dizer o não. A gente ouve o Espírito Santo de Deus, ele nos guia e ele diz, olha, não faça isso, não toma decisões, não vá, não faça, não, isso não é para você. Quando a gente dá ouvido, e a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo e não a nossa vontade, e não os nossos desejos, a gente acaba se livrando, se protegendo de uma consequência maior. E você vai, para e pensa, né? Meu Deus, que bom que eu não fiz isso. Que bom que eu não agi no impulso. Que bom que eu não fui precipitada. Que bom que eu não tomei essa decisão. Você vai ver o quanto que Deus ali lhe livrou. Porque você dominou. Você teve o domínio sobre as suas vontades. E ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Então aqui é necessário, para que você tenha esse domínio próprio, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e ouvir e obedecer. Você pode ter certeza quando você vai olhar na sua vida, as maiores erros que você já cometeu, foi justamente quando você não deu ouvidos à voz do Espírito Santo e foi lá e fez. Não teve o domínio próprio. E foi justamente atacado pelo inimigo. Naquela área que você não ouviu, não obedeceu e agiu por conta própria. Na força das suas emoções, baseado nos seus sentimentos, nos seus desesperos. Você não soube se controlar. E houve prejuízo, houve dano, houve decisões que muitas vezes você está pagando consequências até hoje, por não saber se controlar. Quantas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua? A palavra de Deus diz que a nossa boca serve para bênção como para maldição, para dar vida como para a morte. E quantas as vezes, no momento de estresse, no momento de preocupação, no momento de aflição, a gente começa a liberar palavras, ou a gente começa a falar coisas que não nos convém, porque a gente não soube controlar a nossa língua. E a gente às vezes vive dessa maldição que a gente liberou com nossa própria boca por não saber controlar, não ter domínio próprio sobre a nossa boca. Quantas vezes amaldiçoamos alguém, quantas vezes fazemos fofoca, calúnia e trouxemos tantos malefícios para a gente, porque a gente não soube controlar, não ter domínio próprio, ficamos à mercê dos ataques do inimigo e estamos sofrendo consequências disso. Temos que vigiar, temos que ter domínio próprio, temos que se apegar ao Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude
a gente ser sensível à voz dele e também a obedecer. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16, que diz assim: Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o que o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí vem dizendo aqui sobre as obras da carne. Então, o que aqui, para finalizar, quer dizer? Que quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos guiar, nós vamos combater os desejos da nossa natureza humana, da nossa carne, daquilo que desagrada totalmente ao Senhor. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar essa capacidade de ter domínio próprio e ali combater as armas do inimigo, as artimanhas, as ciladas, as armadilhas, os ataques do inimigo contra a nossa vida. Nós estamos se protegendo, estamos construindo um muro que vai impedir desses ataques do inimigo. Então nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, nós temos que ser agora guiados pelo Espírito Santo de Deus e não mais pela nossa carne, porque como diz aqui, a carne e o Espírito se confrontam o tempo todo. Mas se você dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, deixar ele guiar, se você alimentar mais o Espírito, consequentemente você terá os frutos do Espírito na sua vida. Mas se você deixar que sua carne domine, as suas obras não vai ser de fruto do Espírito, suas obras só vai ser da carne, e a carne só leva para a destruição. Só é obras que levam realmente para aquilo que não traz vida, para aquilo que não traz coisas boas para a tua vida. Só leva para a morte, só leva para a destruição, só leva para o caminho realmente que eu e você não quer ir. Então, observe se você tem tido esse domínio próprio no seu dia a dia. Observe que se você precisa buscar mais isso, essa capacidade de Deus, esse caráter, esse fruto, busque, deixe que o Espírito Santo lhe guie. Ore, jejum, para que você seja mais sensível à voz do Espírito Santo, para que ele possa te guiar, para que ele possa te direcionar e você seja sensível a obedecer. Porque só assim você obterá a vitória. Amém? Deus te abençoe. Já convido vocês para se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Estar sempre aqui conosco, recebendo da palavra de Deus para o teu coração. Amém? Que Deus abençoe.